sabe o que é coesão? Saudações humanos e humanas, essa daqui é a nossa segunda videoaula e vamos nos aprofundar mais sobre a coesão. Como eu já falei na primeira videoaula, ninguém fala os pedaços desarticulados, soltos, as coisas que quer dizer. Tudo vem em cadeia, mas partes ligadas às outras. Um segmento dá continuidade ao outro. Ou seja, cada segmento do texto, da palavra ao parágrafo, está preso a pelo menos um outro, quase como se fosse um vagão de trem. Conclusão. O texto consequência, em que se reconhece um tipo qualquer de continuidade, de articulação, é que constitui a normalidade dos textos com que interagimos. Mesmo porque não escolhemos primeiro uma palavra, depois a outra, até formar a frase que queremos dizer, para aí depois produzir o enunciado. Tipo, eu acho que vai chover. Não, não vai rolar, né? É por isso que os especialistas condenam tarefas escolares, que pedem para que as crianças formem frases descontextualizadas, como a partir de algumas palavras. O que as crianças fazem no seu cotidiano é interagir umas com as outras através de textos marcados pela continuidade. Por isso, contentar-se com a atividade de formar frases é promover o exercício de não-linguagem, daquilo que inevitavelmente contraria o modo de ser do funcionamento da língua. Então, o que é coesão? É essa propriedade pela qual se cria e se sinaliza toda e qualquer espécie de ligação, de laço, que dá ao texto uma unidade de sentido ou uma unidade semântica. Muito bem, Rafael, mas qual é a função da coesão? A função dela é de criar, estabelecer e sinalizar os laços que deixam vários segmentos do texto ligados, articulados, encadeados. É ela quem vai promover a continuidade do texto, a sequência interligada de suas partes, para que não se perca o fio de unidade que garante a sua interpretabilidade. Enfim, é a paradinha que vai colar as palavras, frases, parágrafos, para que sejam considerados um texto. Agora, para a gente pegar legal a importância da coesão no texto, eu vou apresentar para vocês uma crônica do Fernando Sabino, interpretada por mim mesmo. O nome dela é Em Código. Eu vou interpretar aqui com a voz do Benjamin Stark. Fui chamado ao telefone. Era o chefe de escritório de meu irmão. Recebi de Belo Horizonte um recado dele para o senhor. É uma mensagem meio esquisita, com vários itens. Convém tomar nota. O senhor tem lápis aí? Tenho. Pode começar. Então lá vai. Primeiro, minha mãe precisa de uma nora. Precisa de quê? De uma nora. Que história é essa? Eu estou dizendo ao senhor que é um recado meio esquisito. Posso continuar? Continue. Segundo, pobre vive de teimoso. Terceiro, não chora, morena, que eu volto. Isso é uma brincadeira? Não, não é. Estou repetindo o que escreveu. Tem mais. Quarto, sou amarelo, mas não opilado. Tomou nota? Mas não opilado. Repeti, tomando nota. Que diabo ele pretende com isso? Não sei não, senhor. Mandou transmitir o recado e estou transmitindo. Mas você há de concordar comigo que é um recado meio esquisito? Foi o que eu preveni ao senhor. E tem mais. Quinto, não sou Colgate, mas ando na boca de muita gente. Sexto, poeira é a minha penicilina. Sétimo, carona só de saia. Oitavo. Chega! Protestei estupefato. Não vou ficar tomando nota disso, feito idiota. Deve ser carta em código, ou coisa parecida. E ele vacilou. Estou dizendo ao senhor que também não entendi. Mas enfim, posso continuar? Continua. Falta muito? Não, está acabando. São 12. Oitavo, vou, mas volto. Nono, chega à janela, morena. Décimo, quem fala de mim tem mágoa. 11º, não sou pipoca, mas também dou meus pulinhos. Não tem dúvida, ficou maluco. Maluco não digo, mas como o senhor mesmo disse, a gente até fica com um ar meio idiota. Está acabando, só falta um. 12º,
Deus, eu e o Rocha. Que rocha? Não sei, é capaz de ser assinatura. Meu irmão não se chama Rocha, essa é boa. Mas que foi ele que mandou isso, isso foi. Desliguei atônito. Fui até refrescar o rosto com água para poder pensar melhor. Só então me lembrei. Haviam-me encomendado uma crônica sobre essas frases que os motoristas costumam pintar como lema à frente dos caminhões. Meu irmão, que é engenheiro e viaja sempre pelo interior, fiscalizando obras, prometera ajudar-me recolhendo em suas andanças farto e variado material. E ele viajou. O tempo passou. Acabei esquecendo completamente do trato, na suposição de que o mesmo lhe acontecera. Agora o material ali estava. Era só fazer a crônica. Deus, eu e o Rocha. Tudo explicado. Rocha era o motorista. Deus era Deus mesmo e eu o caminhão. Agora, como se faz a coesão? Olha, a continuidade que se instaura pela coesão é uma continuidade semântica, ou seja, de sentido, que se expressa pelas relações de reiteração, associação e conexão. Essas três relações acontecem graças a vários procedimentos que se desdobram em diferentes recursos. Então vamos falar dessas relações textuais responsáveis pela coesão. Como eu já falei, a coesão resulta de uma rede de relações que são de natureza semântica. Ou seja, tem a ver com os sentidos do texto. Enfim, as relações diferem quanto ao tipo de nexo que promovem, são três tipos dos quais já citei: a reiteração, a associação e a conexão. A reiteração é a relação pela qual os elementos do texto vão de algum modo sendo retomados, criando-se um movimento constante de volta aos segmentos prévios. Isso faz com que cada segmento do texto está sempre ligado a outro, como já disse, para trás ou para frente. Por exemplo, cada vez que substituímos uma expressão por um pronome ou por um sinônimo, ou que repetimos uma palavra, estamos reiterando para promover a continuidade do texto, ou seja, a sua coesão. Então vamos para um exemplo prático. Eu peguei aqui uma notícia que circulou bastante nessa última semana pela internet e que deixou muita gente chocada, triste, revoltada. Mas que acho importante que todos possamos ter ciência do que aconteceu para que possamos evitar que essa história se repita novamente. Vocês provavelmente devem ter ouvido falar na história do golfinho que morreu numa praia turística na Argentina. Então vamos atentar para o uso da reiteração no texto da reportagem. A primeira frase foi escrita assim: frequentadores da praia de Santa Teresita, na Argentina, retiram um golfinho para fazer selfie. Já a segunda ficou assim: animal morreu provavelmente por desidratação. Reparem que na segunda frase não utilizaram mais a palavra golfinho, utilizaram o sinônimo, falaram animal. Já na terceira frase nós temos o seguinte: Fundação Vida Silvestre Argentina denunciou a situação e emitiu um comunicado ao público para informar que o golfinho franciscano é uma espécie em extinção. Aqui podemos ver que a palavra espécie retoma a palavra golfinho. Porque ia ficar bastante estranho dizer que o golfinho franciscano é um golfinho que está em risco de extinção. E aí a reportagem encerra com a seguinte frase: depois de morto, o corpo do golfinho foi abandonado pelos turistas na areia. Novamente, nós vemos que a palavra turistas foi utilizada para retomar o que foi dito lá atrás, no lugar de frequentadores da praia Santa Teresita. Será que tinha só turistas lá? Não vamos nos prender a detalhes. Então é isso, pessoal. Vamos para a próxima relação. Vamos falar da coesão pela relação de associação. A associação é o tipo de relação que se cria no texto graças à ligação de sentido entre diversas palavras presentes. Palavras de um mesmo campo semântico ou de campos semânticos afins que criam e finalizam esse tipo de relação. Todo texto é necessariamente marcado por uma unidade temática. Isso eu já falei no primeiro vídeo, que é a concentração em um único tema. Vocês lembram que eu falei sobre o processo de escrever, né? Ele é tematicamente orientado. Basta dar uma olhadinha no exemplo que dei ainda há pouco. Podemos notar facilmente a proximidade semântica entre as palavras. Temos aí areia, praia, golfinho, animal, vida silvestre. Toda essa relação de sentido que tem entre essas palavras já é o suficiente para destacar um tópico, um assunto, o que garante já a coesão do texto. Enfim, daí dá para tirar que quando interagimos verbalmente com os outros, as palavras são usadas em função daquilo que queremos dizer.
Agora vamos para a coesão pela relação de conexão. Não estou falando de internet, de Bluetooth ou... Perdão, tentei ser engraçado. Olha, a relação de conexão corresponde ao tipo de relação semântica que acontece especificamente entre as orações e os períodos, entre os parágrafos ou blocos supraparagráficos. Nossa, quase não sai, né? Realiza-se por meio de unidades da língua que preenchem essa função, mais especificamente as conjunções, as preposições e as suas respectivas locuções, ou por meio de expressões de valor circunstancial inseridas na sequência do texto. É o que nós chamamos de conectores. Eles desempenham esta função de indicar a relação semântica que pretendemos estabelecer entre os segmentos, como orações, períodos, parágrafos. E estas relações geralmente são de causalidade, temporalidade, de oposição, de finalidade, de adição e daí vai. Pessoal, revisando essa segunda etapa da aula, nós vimos as relações semânticas responsáveis pela coesão, que foram as relações de reiteração, que ocorrem pelas retomadas de segmentos prévios do texto ou pelas antecipações de segmentos seguintes, a associação, que ocorre pela proximidade semântica entre as palavras, e a relação de conexão, que ocorre pela ligação sintático-semântica entre termos, orações, períodos e parágrafos. Se vocês curtiram essa videoaula, conseguiram entender a explicação, podem deixar o joinha de vocês aqui, ou talvez seja aqui, ainda não decorei. Em breve a gente vai estar resolvendo algumas questões de provas, vestibulares e daí vai. Falou!